Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos, é dia de reflexão. E o tema da nossa reflexão é: quem é o maior no reino dos céus? Em Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 4, nós lemos o seguinte: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Os discípulos estavam com Jesus, andavam com ele, viam os milagres que ele realizava, ouviam as palavras de vida eterna, mas ainda assim eles tinham dúvidas humanas. Quem é o maior no reino dos céus? Esta pergunta revela um anseio, o desejo de grandeza, de reconhecimento. Mas, ao responder, Jesus quebra as expectativas deles e talvez também a nossa. E em vez de exaltar os poderosos, Jesus chama uma criança. Isso mesmo, meus amados, uma criança, um ser pequeno, dependente e frágil, e diz aos seus discípulos: se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. No mundo, ser o maior significa ter mais, mas no reino dos céus, ser o maior significa ser menos, menos de si, menos orgulho, menos ambição, menos egoísmo. Nós precisamos compreender que para sermos maiores no reino, precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso ego, e compreender que nós precisamos nos fazermos menores, servirmos o nosso próximo e não sermos servidos. Jesus está nos ensinando que a grandeza no reino de Deus não se mede por títulos, mas sim por uma transformação
conversão verdadeira transforma a nossa alma em uma criança diante de Deus. Jesus não está dizendo para sermos infantis, mas para sermos como uma criança. Uma criança confia no seu pai, mesmo quando não entende o caminho. Uma criança não vive preocupada com o amanhã. Ela descansa. Uma criança simplesmente depende. Ela não finge autossuficiência. Deus está procurando por corações que se rendam e não que disputem. A humildade é o caminho para o alto no reino de Deus. Compreenda, meu amado, que no reino o caminho para cima é para baixo. Para ser grande, você precisa se curvar. Para ser exaltado, é preciso antes se esvaziar. Jesus nos deu o exemplo. A palavra vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, o seguinte: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O maior no reino de Deus é aquele que reconhece que não é nada sem o Rei. Você quer ser grande? Então, meu amado, seja pequeno diante de Deus. Hoje, Jesus ainda chama pessoas como chamou aquela criança. Ele chama pelo nome e não por títulos. Ele se aproxima daqueles que choram em silêncio, daqueles que não disputam posição, daqueles que verdadeiramente só querem estar perto de Jesus. E você, meu irmão, quer ser o maior no reino de Deus? Então, pare de se comparar, pare de lutar para ser visto, seja simplesmente como uma criança diante do Pai. Talvez você tenha perdido a simplicidade. A fé
virou rotina, a oração virou obrigação. Mas hoje, o Pai te convida de volta. Ele quer te abraçar, Ele quer restaurar o seu coração, Ele quer enxugar as lágrimas da sua alma, para que você volte a confiar nele. Meu amado, volte a ser criança nos braços de Deus. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço por aqui. Que esta reflexão de hoje venha a edificar o seu dia, a sua vida e o seu coração. Que todos vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. Não se esqueçam de se inscreverem no canal Reflexões do Reino. Ativem as notificações, deixem o seu like, o seu comentário, mas, acima de tudo, compartilhem. Compartilhem o amor incondicional do nosso Senhor Jesus. Diante de um mundo que caminha para o abismo, à mercê da cegueira, nós, como cristãos, necessitamos compartilhar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, para que nós possamos fazer com que os nossos irmãos voltem a enxergar o caminho da salvação, o caminho do reino de Deus, o caminho da vida eterna. Então, encarecidamente, eu lhes peço, meus amados, compartilhem este vídeo, não deixem o fogo da alma, o fogo da verdade e do Espírito apagar. Certo, meus amados? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos. Perguntaram ao mestre quem seria o maior, mas Jesus conhecia o orgulho interior. Coração vaidoso, querendo posição, mas Jesus ensinou quebrantamento e compaixão. Disse: se não for como uma criança, com pureza e esperança, jamais entrarás no céu. O reino é dos humildes, fiel. O maior no reino é quem sabe se humilhar, é quem desce e se esvazia pra servir e amar. Jesus lavou os pés pra nos ensinar que o maior no céu é quem sabe se entregar. Ele, sendo mestre, tomou a toalha e água, se ajoelhou, limpou a poeira, curou nossa alma. Quem quiser ser grande precisa entender que no reino do Pai o menor vai crescer. Disse: se não for como uma criança, com pureza e esperança, jamais entrarás no céu. O reino é dos humildes,
ensinar.